Boa noite, graças e paz. Já conversei com ele, viu, pastor Dinho? Já tá tudo certo, viu? Com certeza, vou cantar, realizar meu sonho, que é cantar. Já estou avisando. Sábado é um ensaio, viu? Amém, né, pastor? É uma das metas. Esse ano, né? Boa noite, igreja. Graça e paz. Deus é bom. É sobre Jesus. O apóstolo me colocou nesse desafio de hoje. E eu vou confessar algo para vocês. Né? Não sei o que vai ser. Mas eu tenho certeza que vai ser sobre Jesus. Sobre a sua palavra. E ela é poderosa. Como o apóstolo Paulo escreveu, o evangelho é poder. E é isso que nós precisamos crer. Quando o apóstolo falou comigo, vieram várias coisas na minha mente. E o Espírito Santo, me diga o que você quer falar para a sua igreja. E até eu comentei com meu esposo, eu disse, amor, eu só tenho um louvor e uma palavra. E eu creio que é Ele que fará. Porque não é sobre mim. Porque se fosse sobre mim, eu estaria em casa, né? Mas como é sobre Ele. Sobre o dia que eu decidi não viver mais a minha vida, mas permitir que Ele vivesse. Olha a hora, para eu não me deter. E aí vamos começar a nossa história de hoje com muita expectativa em Deus. A palavra que o Senhor bradou em meu coração foi gratidão. Gratidão. Essa foi a palavra que o Espírito Santo falou ao meu coração. Filha, gratidão. E eu disse, pai, gratidão. Tem tantas coisas. E ele me fez andar na palavra. E me veio uma pergunta junto com essa palavra. Qual a linguagem do céu? Gratidão. E aí eu caminhei em alguns versículos e o Espírito Santo falou algumas frases no meu coração e eu preciso repassar elas para a igreja. Porque quando ele falou gratidão, eu disse, mas me dê um versículo. Eu sou, muito metódica, viu, gente? E eu disse, pai, o Senhor me deu uma palavra, mas agora eu quero o versículo. Vamos lá, me deu o versículo. E ele me deu alguns versículos. Vamos começar em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Que diz assim: não estejam ansiosos por nada. Em tudo, porém, apresente suas petições a Deus pela oração e pela súplica com ações de graças. E aí, quando eu vim no dicionário, graça significa gratidão, o ato de agradecer. E aí, o Espírito Santo me levou em João. Eu vou tentar ser um pouco mais. João capítulo 11, versículo 41. Tiraram então a pedra onde estava morto, onde Lázaro estava morto. Meu Deus.
E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão que está presente, para que creiam que tu me enviaste. Amados, aqui Jesus ele está nos ensinando as pessoas que tudo começa com um ato de gratidão. A gratidão, ela é um estilo de vida. A gratidão é reconhecimento do favor, dependência e confiança no Pai. Na gratidão entendemos a bondade de Deus. Sabe, amados, porque nesse ato de agradecer, você entende que você não consegue produzir. Jesus, quando ele ressuscita, quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele já sabia daquilo. Então a gratidão, ela procede o milagre. A gratidão, ela vem antes do milagre ser manifesto, porque você já sabe que é uma realidade. Por isso que é a confiança, por isso que é a dependência nele. Porque a gratidão não há justiça própria. Você não consegue produzir. Sabe por que você se incomoda tanto com a gratidão? Porque tem muita justiça própria dentro de você. Há muita soberba, há muito orgulho. Pessoas ingratas são pessoas soberbas. Porque elas acham que são superiores. Que elas acham que não precisam de ninguém. São autossuficientes. E Jesus, ele sabia que, Pai, graças te dou porque eu sei que tu me ouves. E em Filipenses, Paulo, ele justamente fala isso, né? Que eu acabei de ler. Com orações e súplicas, dando graças a Deus. Ou seja, seja sempre agradecido a Deus. Porque eu sei, como nós cantamos agora à noite, eu sei, certamente, a tua bondade me seguirá. Porque você é bom. Quando nós somos gratos, para a gente poder entender melhor isso, né? Um exemplo, né? Vamos dizer que o pastor Dinho me deu 100 mil reais. Né? Ele me deu algo, eu não pedi, ele me deu. Ele me deu essa quantia. E eu sou grata. Eu fiz algo para merecer isso? Não. Ele simplesmente me deu. Então Deus, com a sua bondade, porque é isso que Ele é bom. Não é sobre o que você faz. É sobre entender que Ele é bom. Ele nos deu Jesus. E nos deu o seu Espírito Santo. De graça. Graça. E quando eu entendo isso quando entra no meu coração como uma revelação, um entendimento, puf, eu sou grato. A gratidão, ela carrega a paz. Eu nunca vi uma pessoa ingrata com paz. Porque geralmente as pessoas ingratas, elas sempre reclamam. Por que elas sempre reclamam? Porque elas acham que pode fazer melhor. E nisso, a gratidão antecede a honra. A
a gratidão antecede a honra. Sabe qual é se a gente pode falar isso? Sabe quando a gente começa a se dar conta que começou a entender o Evangelho e o seu poder? É quando a gente vive uma vida de gratidão. Porque a gratidão é estilo de vida. Então a gente consegue honrar. A gente tem acolhimento. A gente tem empatia. A gente manifesta a natureza de Deus. Porque a gente entendeu que é de graça. A gente entendeu isso. A gratidão, ela anula a justiça própria e engrandece a confiança no feito de Cristo. A gratidão anula a justiça própria e engrandece a confiança no feito de Cristo. Então, porque Jesus morreu, eu tenho, é meu, é de graça, é meu e eu sou grato por isso e eu vou manifestar isso. Isso é gratidão. Amados, Deus quer que a gente manifeste aquilo que já somos. É isso que Deus quer. Sabe como é que você honra? Quando você manifesta aquilo que você já é. Isso é honra. Porque Deus lá de cima já vê tudo pronto. E está na hora da gente começar a ver pronto. Está na hora da gente começar a ver pronto. E como é que a gente vê pronto? Crendo. Simples, né? O evangelho é tão simples. Mas a gente complica. Por que a gente complica? Porque a gente quer do nosso jeito. E quando não sai do nosso jeito, nós somos ingratos. O pastor Dinho me deu 100 mil, sabe? Mas 100 mil não vai fazer nada. Não vai pagar nada. Sinceramente, isso é pirangueiro. Isso é ingratidão, amados. E eu estou dando um exemplo tão simples. Mais ou menos, né? 100 mil, né, pastor? Né? Mas são de pequenas coisas, amados. Pequenas coisas. E aí eu fui observando, andando na palavra. E eu parei em Efésios. Eu não, né? Deus mandou. Efésios 5, versículo 20. E aqui em Paulo, a linguagem de hoje, né? O código, né? A chave. 5:20, dando sempre graças por todas as coisas a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Jesus Cristo. Ou seja, essa palavra aqui que Paulo escreve no grego, graças, é justamente ser grato, sentir-se agradecido por todas as coisas. Por todas as coisas. Por que ser grato por todas as coisas? Porque a minha confiança não está no que eu produzo. Está no que Cristo fez. Então, se não está bom, amados, é porque ainda não chegou ao fim. Se não está bom, é porque algo grande vai manifestar. E quando é que meu entendimento fica nisso? Quando é que meu entendimento chega nisso? Quando eu realmente sei que isso aqui é poder. Que realmente eu sei o que eu carrego. Cristo. Então, se você carrega Cristo, tudo vai cooperar para o seu bem. Agora, se a sua mente estiver naquilo que você produz, eu vou ser amigo de Pastor Dinho, porque eu sei que o Pastor Dinho, ele tem muito dinheiro, certo? Ele tem um coração tão bom. Aí eu vou ser amiga dele, do Pastor Dinho, porque ele vai me dar os 100 mil. Ou então porque a irmã, porque o profeta Célio disse que vai vir uma grande provisão, então, é o Pastor Dinho. Eu tenho certeza. Aí o Pastor Dinho vai te dar 50 reais. Ó, peraí. Ixi, não sei o quê.
E aí começa a ingratidão. E aí, se a sua mente, se o seu coração não estiver alinhado com a verdade de Cristo, começa a ingratidão. E aí, no teu inconsciente, começa a ser gerados crenças que não estão aqui na palavra. E aí começa. Menino, olha aquele pastordinho lá daquela igreja da graça, presta para nada. Porque o povo fala de graça, mas na hora de soltar, só solta R$50. E aí começa um ciclo que não se acaba. Mas quando você entende que tudo na sua vida, de alguma maneira, como a palavra diz, vai cooperar para o meu bem, porque não é sobre a minha vida, é sobre o que eu manifesto. E eu manifesto Cristo, porque Cristo está dentro de mim. E, Pai, graças te dou, porque eu sei que tu me ouves. Porque eu tenho a plena convicção e gratidão de tudo que eu tenho. Foi o Senhor que me deu para eu manifestar aquilo que eu já sou em Cristo. Amados, tudo muda. Tudo muda. E aí a gratidão, ela se torna um estilo de vida. E a gratidão, por ela ser esse estilo de vida alinhado com a verdade, ela é a linguagem do céu. Porque os seus olhos não estão no que você pode fazer, mas sim o que Cristo já fez. E eu sou grata por isso. Quando o anjo apareceu para Maria, ele disse assim: seja agraciada. Deus achou graça em Maria. E Maria tinha um coração tão puro, vamos dizer assim, que ela disse assim: faça em mim conforme a tua palavra. Porque a gratidão gera dependência. A gratidão, ela sempre vai gerar uma dependência na pessoa certa. E aí, quando eu dependo de Deus, eu entendo que Ele é bom, que é o caráter dEle, e que eu vivo através disso. E aí eu consigo viver, não andar mais ansioso com nada. Porque eu sei que não sou eu que produzo, é Ele que produziu em mim. E eu já vejo isso como uma realidade. Só que o problema é que a gente recebe uma palavra hoje e a gente quer que isso seja manifesto do jeito que a gente quer, que a gente acha que é correto. E a gente faz de tudo para que seja manifesto conforme aquilo que eu acho que é correto. Sei lá. Será que Deus ele não quer ressuscitar algo depois de 3 dias? Como Lázaro. Porque quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto mais de 3 dias. Disse: Senhor, já foi. Disse: não, me leve até ele. Tirem a pedra. Pai, graças te dou, porque eu sei que sempre me ouves. Pastor Dinho, só mantenha os olhos nele. Porque quando a gente mantém os olhos no lugar certo, o favor chega. De maneira que a gente nem imaginava. Mas há um descanso nele. Um descanso.
Ruth, agora eu já estou entendendo tudo. Ruth, quando chegou na cidade de Boaz, numa cidade de estrangeiros, num lugar de estrangeiros, popularmente falando, com a mão na frente e outra atrás. A única coisa que Ruth tinha, olhe, Naomi, que agora é Mara de Amarga, o seu Deus é o meu Deus. Ela não sabia, mas a convicção dela de que estava no lugar certo chegou favor, de maneira que nem imaginava. E foi manifesto. E Ruth nada mais foi do que da linhagem de Jesus. Jesus veio da linhagem de Ruth, perdão. É sobre um descanso nele. Porque quem opera não é o Senhor. É Ele. Amados, antes de qualquer coisa chegar na sua mão, ela já foi sonhada pelo seu Pai, Deus. Por isso que a gente precisa ter esse estilo de vida, de gratidão. Esse estilo de vida. Eu anotei essa frase aqui já há algum tempo. E eu acho que... Peraí que vem, minha gente, que eu estou aqui mexendo no meu tablet. Está em algum lugar, meu Deus. Eu vi essa frase, na verdade. O extraordinário de Deus, ele acontece em um dia comum, pastor Dinho. Essa frase, mas não é só para o pastor Dinho, é muitos aqui. O extraordinário de Deus começa em dias comuns. Permita que o Espírito Santo coloque a tua mentalidade, o teu coração, porque no Espírito você já está pronto. Mas que Ele coloque a tua mentalidade e o teu coração numa vida de gratidão, crendo no feito de Deus, descansando na sua bondade, naquilo que Ele é. Para que você não seja escravo da esperança, mas que você seja o agente da esperança. Como assim agente da esperança? Rapaz, morreu, não tem jeito. Tem. Rapaz, acabou, não tem mais. Eu vou morrer, olhe. Eu só tenho aqui, ó, um pouco de azeite. Eu disse, não, mas você já tem suficiente. Tem jeito. Tem jeito. Só agradeça. Ah, mas eu não estou vendo. Porque Ele suprirá todas as vossas necessidades. Amados, e não é sobre Deus suprir. É sobre você ter ao ponto de dar. É crer ao ponto de dar. Não é crer para suprir a minha necessidade, não. É crer para dar. Eu ter para dar. Eu ter para abençoar. Porque é isso que somos. Já somos abençoados. Então, se eu já sou abençoado, eu tenho para dar. Eu tenho para dar abraço. Eu tenho para dar amor. Eu tenho para dar dinheiro. Eu tenho para dar atenção. Eu tenho para acolher. Porque às vezes quando a gente diz tem para dar, né, as pessoas só pensam em dinheiro. Mas tem muita gente que só está precisando de uma ligação, de um zap, de um abraço, de uma palavra. E é isso que somos. Porque temos para dar. Porque a nossa mentalidade não está naquilo que eu posso produzir, mas naquilo que Deus já colocou em mim. Que foi a sua própria natureza. Então, meus olhos estão nisso. Graças te dou, Pai. Porque eu sei que tu me ouves, eu sei que já está feito. E eu descanso nessa realidade.
Não seja escravo da esperança. Não seja escravo da ingratidão. Não seja escravo da reclamação. Entenda que Jesus ele já lhe libertou de tudo isso. Tudo. E uma coisa que é tão simples, mas é a chave para tudo. É a crer. Crer é algo tão poderoso, amados, que para a gente entrar no reino, a gente precisa crer e confessar como Jesus seu Salvador. Será que isso é pouca coisa? Se para ir para o céu, eu preciso crer que Ele é o meu Salvador, só preciso crer que Jesus é o meu Salvador. Porque toda crença é uma transformação, para mal ou bem. As pessoas não dizem aí, né, nos coaches, que você é aquilo que você acredita ser? Porque já veio daqui, né? Se confessares de todo o coração que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Crer. E aí, quando eu creio, isso pula como uma revelação. E eu sou tão grato. Sou grato às pessoas que chegam na minha vida. Sou grato pelas dificuldades, porque elas nos transformam. Elas nos tornam fortes. Sou grato pela falta, porque eu entendo que a falta não é a minha realidade. Pode ser um estado, mas ela não é minha realidade. Sou grato, porque eu sei que Ele me ouve. Sou grato. E aí eu consigo fazer aquilo que Paulo fala em Éfesos. Dando sempre graças por todas as coisas a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é a maneira que você consegue transformar a sua vida? Sendo grato. Começa a praticar isso, amados. Começa a renovar a tua mente sobre gratidão. Porque nesse lugar gera dependência nele. Nesse lugar, amados, você começa a se alimentar dele. Nesse lugar, você começa a renovar a sua mente. E o Espírito Santo que está dentro de você, ele começa a fluir. Ele faz uma transformação dentro e aqui começa a fluir. E você começa a estar nesse lugar, naquele lugar que o profeta Célio começou a falar, a ministrar aqui. Os santos dos santos, um lugar, um estado. É um estado, porque a tua consciência não está no que você produz, mas no que Cristo fez, e eu sou grato por isso, e eu estou nesse estado, nos santos dos santos, e eu começo a beber dele, a minha mente começa a se renovar, eu começo a crer que tudo coopera para o meu bem, eu começo a crer que ele é o meu pastor, como a gente cantou hoje, e que bondade e misericórdia me seguem todos os dias da minha vida. Eu creio que há uma provisão. É sobre isso, amados. O evangelho é simples. Mas só que a gente quer fórmula, a gente quer algo complicado, a gente quer algo que seja extraordinário. Mas Jesus, ele é tão simples. Eu vou ensinar aqui a vocês, tá? Pai, graças te dou. Porque eu sei que tu sempre me ouves. Veja que oração. Começa a agradecer, amados. Porque se chegou na sua mão, tem que prosperar. Se chegou na sua mão, tem que dar fruto.
Porque não é o que você produz. E se não gerou, começa a renovar a tua mente. Peraí, não, tem alguma coisa errada aqui. Porque a palavra de Deus diz isso. E eu sou grato por isso. E eu descanso nisso. Aí eu vou voltar em Ruth. Eu pedi para o Ministério do Louvor subir. Por causa da hora. E eu volto para Ruth. Ela estava no lugar certo, na hora certa, com a mentalidade correta, dependendo do Senhor. Naomi, esse teu Deus vai ser o mesmo que o meu. E parafraseando, acho que ela disse, ele vai ter que produzir. E aí vamos voltar para Maria. Olha, anjo, você está falando isso? Faça em mim conforme a sua palavra, viu? Faça em mim conforme a tua palavra. Está na hora de você começar a olhar para a tua vida, amada. E começar a dizer: Pai, graças te dou. Porque eu sei que você sempre me ouve. Faça em mim conforme a tua palavra. Seja corajoso. Permita que o Espírito Santo em você faça conforme a palavra. E uma coisa eu vou dizer a vocês, viu, amados? É uma bagunça. Porque aí você começa a ver. Tem hora que eu olho, meu Deus do céu, ainda tem isso aqui em mim, meu Deus. Começa a bagunça, de dentro para fora. E quando você menos espera, as coisas começam a manifestar na sua vida. E eu creio. E está perto da gente começar a transbordar abundantemente, amados. Eu não sei vocês, mas eu quero começar a dar casa. Eu quero começar a dar carro. Eu quero começar a dar terreno. Sabe? Isso é pelo Espírito. Não está nada anotado. Está tudo fechado aqui o tablet. Porque é uma vida, é um estilo de vida. Permita que o Espírito Santo, amados, a vocês essa noite. Vocês poderiam ficar de pé. Olha, agora é minha estreia, viu, pastor Dinho? Eu não vou dar o microfone a ninguém. Agora é o meu momento de cantar. Mas vamos nos levantar essa noite como o povo mais feliz, vitorioso e grato. Permita que o Espírito Santo tire a sua mentalidade do que você pode produzir e coloque você no lugar de natureza dele, de gratidão nele. Permita, amados. Permita que ele tire de você tudo aquilo que ele não colocou dentro de você. Que toda raiz de reclamação, que toda crença de reclamação, de ingratidão, seja retirada do nosso coração. E a gente comece a ser grato pelas pequenas coisas. Por um ônibus que perdeu. Por alguém que saiu da sua vida, que você nem imagina. Comece a ser grato, amados, na sua vida. Porque coisas acontecem, sabe, na nossa vida, que a gente não entende por quê. E a gente fica triste. E a gente não entende por quê. Começa a ficar triste, achando que algo que a gente fez. Mas muitas vezes são ciclos que se encerram para que a gente possa crescer em algumas áreas. Coisas que precisam ser encerradas. Isso é uma palavra para algumas pessoas aqui essa noite. Ciclos precisam ser encerrados. Porque você precisa ir para outro nível.
E nesse outro nível, algumas pessoas não cabem mais nele. E existem também situações ruins, que não foi Deus que nos colocou. Mas Ele faz com que isso coopere para o nosso bem. Então seja grato a isso. Seja grato. A gratidão é um estilo de vida. A gratidão é a expressão da dependência no Senhor. Pode começar. Pode. Que quando a gente for cantar, quando o Ministério de Música começar a entoar esse louvor, quando Deus me deu esse louvor, junto com essa palavra de gratidão, eu perguntei: Pai, o que isso tem a ver? Aí Ele: filha, nesse lugar de gratidão, eu começo a moldar, a renovar a mente das pessoas, a mente dos meus filhos, porque eles entendem que é sobre uma nova realidade de vida. Você está numa nova realidade de vida, desfruta disso. Seja grato. Uma nova realidade de vida. Uma nova realidade de vida.